Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos aqui para mais um vídeo de atualização semanal da safra americana e dessa vez plantio do milho finalmente finalizado por aqui. Mas antes de mais nada, antes da gente passar para o vídeo, não esquece de deixar o like aí já no vídeo, se inscreve no canal e bora lá, roda a vinheta e a gente já volta com mais informações. Bom, agora sim, como eu falei, o plantio de milho finalizado já por aqui, finalmente, né? Deu uma atrasadinha por causa das chuvas que a gente teve um pouco a mais aqui em praticamente todo o cinturão do milho, mas o plantio foi finalizado, né? E aí já temos dados de milho emergido que estamos quase chegando na finaleira aí também. A gente tem a média para os 18 estados em 94%, aí variando, né? Os estados mais do sul, como começam a plantar um pouquinho mais cedo, já estão aí com 98, 99% do milho já emergido, e os estados um pouco mais do norte, né, que começam a plantar um pouquinho mais tarde, e também teve um pouco mais de chuva ali na parte leste, norte, nordeste, né, com um pouquinho mais de chuva, que estão ali com os 80, 90%, e o único estado que está aí um pouco mais atrasado, né, que não é fora do normal, é o estado da Pensilvânia, que está ali no leste de Ohio, né, com 63%. Que comparando com a média dos últimos 5 anos, aí a gente tinha 75%, então está um pouquinho atrasado, né? O pessoal lá recebeu bastante chuva, até eu estava fazendo várias viagens aí para mostrar solo nos últimos, ali no final do ano e agora no início desse ano, e a gente tinha uma viagem para Ohio que acabou acontecendo só em abril, porque estava chovendo demais, a gente nunca tinha condições boas para entrar no campo e fazer a amostragem, né? Que a gente fazia uma amostragem até 1,5 m com um trado, né, com o trator, então, porque o pessoal estava recebendo bastante chuva lá em cima, né? Bom, a condição das lavouras, a gente tem as lavouras de milho em bom e excelente aí em 68%, razoável 26% e ruim e muito ruim com 6%. O que é bem parecido com o que a gente tinha na mesma época no ano passado, mas lembrando que é muito cedo ainda, né? Aqui a gente tem um milho que está bem adiantado em comparação com o que a gente vê aqui no Kansas, por exemplo. Então é bem cedo ainda para dizer o que vai acontecer, né? Aqui no Kansas, eu posso dizer que o plantio do milho finalizou oficialmente ontem à tarde, porque tinha uma lavoura aqui de um experimento que a gente só acabou de plantar ontem à tarde, porque estava chovendo e a gente tinha viagens para fazer em outras cidades, então finalmente acabou com o plantio que a gente fez. Logo aqui depois dessa lavoura de trigo, finalmente terminou, né? Bom, bora pro plantio da soja, ainda não foi finalizado, né? A gente tem esse ano com 95% da soja já plantada agora nessa semana, que está um pouquinho adiantado com o que a gente tinha no ano passado, que a gente tinha 93%, e na semana passada a gente tinha 92%. Então tá progredindo aí, provavelmente na semana que vem a gente já vai ver para um cenário que está plantio da soja finalizada também, né? Agora, a soja emergida, a gente tem, para a média dos 18 estados, a gente tem 88%, na média dos últimos 5 anos a gente tinha 82%, então a soja emergida também está um pouco adiantada já, e em comparação aí com o ano passado, só para a gente ter uma base, a gente tinha 83%. Então a soja aí entre 5% e 6% adiantado aí em comparação com o que a gente tinha na semana passada e no ano passado. Agora a condição das lavouras da soja, apesar de que ainda é cedo também, né, para se dar, para se falar das condições e se isso vai refletir ou não no final da safra, né? Mas como a gente tem os dados aí, a condição boa e excelente, a gente tem 66% das lavouras, razoável 28% e ruim e muito ruim 6%. Bom, aproveitando já que a gente está aqui atrás de uma lavoura de trigo, vamos dar atualização aí também. Falando aqui de trigo de inverno, né? Lembrando também que tem o trigo de primavera, que é mais lá na parte norte, mas acabei pegando só o trigo de primavera, né, que é o que a gente tem aqui. Então a condição das lavouras a gente tem em bom e excelente 27%, que é bem abaixo do que a gente via no ano passado, que a gente tinha 52%, né, em bom e excelente, então caiu bastante a qualidade. Razoável 28%, e a gente tinha 29% para o ano passado, e ruim e muito ruim a gente tem 45%. Eu acredito que é uma das piores safras de trigo que a gente tem nos números aí dos últimos 5 anos, pelo que eu me lembro, né? E no ano passado a gente tinha, nessa categoria de ruim e muito ruim, a gente tinha 19%. E desse trigo colhido, a gente já tem 25%,
que comparando com a média dos últimos 5 anos a gente tinha 13%. Então adiantou bastante, né? As temperaturas começaram a aumentar mais cedo esse ano, com bastante chuva também. Então o pessoal está colhendo mais cedo e a qualidade está um pouquinho pior. Agora falando da chuva, vamos pedir para o Luiz colocar o mapa aqui para a gente mostrar. A gente tem aí a precipitação nos últimos 7 dias. Então a gente tem toda aquela parte ali de Iowa, Illinois, que recebeu um pouco mais de chuva nessa semana, entre 50 e 70 milímetros, que são as áreas amarelas ali, né? Quando vai pro vermelho, a gente já está indo para 100 milímetros ali, né? 100 a 150 em algumas regiões, e que inclui ali também, né, um pouquinho do Arkansas, o sudeste do Kansas e o Missouri, e um pouquinho de Oklahoma também, né? Pegou um pouquinho mais de chuva, e todas essas áreas verdes ali variando entre 13 até 50 milímetros, dependendo da intensidade, como vocês podem ver na legenda ali, né? E agora, só para vocês terem uma ideia, como a gente vem falando que choveu bastante desde o início do ano, peguei esse mapa de precipitação dos últimos 120 dias, pedi para o Luiz colocar aí para nós também. Vocês podem ver que toda a parte leste ali, né, basicamente incluindo todo o cinturão do milho, teve bastante chuva, né, do início do ano até agora. Aquelas partes mais amarelas ali entre 250 a 400 milímetros, aí já vai para o vermelho ali até de 500 a 600 e chegando até ali 700, 800 milímetros, né, como a gente tem o exemplo ali naquela faixa de Illinois até Ohio, e um pouquinho do Missouri ali que pegou bastante chuva, né. Então, só para vocês terem uma ideia. E agora, ainda falando da precipitação, a gente tem a previsão, né? Como vocês podem ver nesse outro mapa aqui que eu vou pedir para o Luiz colocar, que tem aí as áreas vermelhas, que incluem o Nebraska, todos aqueles estados ali, né? A parte leste do Kansas, Oklahoma, todos aqueles estados em vermelho, indo ali de 100 até 150 milímetros de previsão, né? Lá na parte um pouquinho mais sul. E as áreas azuis estão ali com 30, 40 milímetros, e as verdes ali vai um pouco menos de chuva, que seria lá na Dakota do Norte, os estados mais lá em cima, né? Bom, isso é o que eu tinha de atualização aí das culturas, de chuva, de precipitação, de previsão aí para os próximos dias. Então agora vamos ver o que está acontecendo realmente no campo, em cada um dos estados, né? Fala pessoal, aqui quem fala novamente é o Rubens. Tá lá o nosso amigo Luizão, colhendo os experimentos, as parcelas. Hoje estamos novamente no sul do Illinois, mais especificamente na região de Sampira. Estamos aqui numa área que é também em colaboração com a universidade e o produtor. Então a gente está na fazenda de um produtor, que também já colheu o seu trigo, esse trigo que está ao redor aqui. Mas eu gostaria de mostrar para vocês só uma curiosidade, é o uso da plataforma, né? Plataforma de corte que o produtor usa na sua máquina. Ela é uma plataforma diferenciada, com o nome de Strip Rider, se eu não estiver enganado. Mas ela é diferenciada por quê? Porque, diferente das convencionais, ela remove apenas as espigas. Ela trabalha com alguns dentes, funcionando mais ou menos igual minha mão está mostrando aqui, ó, capturando esse grão e deixando a maior parte aí da palha para trás. Quando a gente compara aqui com a nossa, que apesar de ser de menor porte, porém com a mesma plataforma, né, com o mesmo tipo de funcionamento das plataformas tradicionais, a gente pode ver que a gente corta muito mais do que a área aqui do produtor, né? A área ao lado é a área do produtor, então você vê que as plantas, elas quando cortadas com a plataforma de corte convencional, há um maior gasto de combustível. Então a principal vantagem dessa plataforma é essa, né? Economia de combustível, porque a colheitadeira não precisa processar toda essa palhada. Pensando também em desgaste do maquinário, é melhor, porque acaba que vai muita impureza que não tem necessidade de ir para dentro da máquina, acaba que tendo um maior desgaste de peças, parafusos, entre outras coisas. E também pensando em saúde do solo, a palhada, uma palhada bem interessante que fica. Aqui está o rastro de onde passou os pneus da colheitadeira. A gente pode perceber como que fica essa palhada. E aqui agora o produtor vai vir fazendo aí o plantio da soja. Eu não sei como é que vai ser o manejo dele. Eu já vi no ano anterior produtores com essa plataforma, eles vindo plantando na linha aqui do trigo, na entrelinha, na verdade.
Eu não sei como é que fica a parte de germinação da soja, pensando em luz, né? Pensando em talvez essa soja estiolar. Mas acredito também que deve ter produtor que faz o manejo do rolo faca, que na minha opinião seria o mais interessante, né? A gente conseguiria tombar esse trigo de uma maneira parecida com o que o pneu fez. Acredito eu também que pode ser que produtores usam de plantar um pouco com um ângulo um pouco diferente para poder estar tombando essa palha melhor. Não sei como é que ficaria na questão dessas raízes do trigo, né? Se atrapalharia na plantabilidade? Talvez não. Eu confesso que nunca vi essa plataforma trabalhando e nunca vi, exceto no ano passado, que eu vi esse plantio já feito, eu nunca vi os produtores plantando, mas acredito eu que eles usam desses 3 manejos com essa palha. Mas fica aí um vídeo de uma diferença, né? Uma plataforma diferente, na minha opinião bem interessante, com um adendo, né? Ela colhe apenas trigo e talvez aveia, mas as outras plantas ela não colhe, então talvez isso você precisaria ter uma grande área para poder fazer valer a pena, né? Mas fica aí esse vídeo, e se alguém tiver a curiosidade de ver como é que ela funciona, a gente vai deixar um vídeo aqui na sequência. A gente também consegue encontrar vários vídeos no YouTube para ver como essa plataforma funciona, mas fica aí. Valeu, pessoal. Abraço. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estou de volta com mais uma atualização direto aqui de Minnesota. Por aqui, então, estamos com toda a área de milho plantada e com a soja com 99% da área plantada. E as áreas, então, de milho e soja por aqui, em geral, estão em boas condições. No vídeo, vou pedir para o Luiz colocar aqui, a gente pode ver uma lavoura, então, de milho mais na parte sul aqui de Minnesota, em que as plantas estão no estágio V8 de desenvolvimento. E a gente pode ver, então, que a lavoura ela está mesmo em boas condições. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns estudos, né, de custos de produção que comparam a soja de 2 regiões muito importantes, uma fazenda típica em Iowa, aqui nos Estados Unidos, e uma fazenda típica no Mato Grosso, aí no Brasil. Então, esses estudos eles utilizam dados do período de 2020 a 2024 e ajudam a entender um pouquinho como os custos de produção se comportam nesses 2 sistemas agrícolas. No primeiro gráfico, então, pedi para o Luiz colocar aqui para a gente observa os custos dos principais insumos no ano de 2024. Então, a fazenda de Iowa ela apresentou custos menores, né, com fertilizantes e defensivos agrícolas, em comparação com a fazenda do Mato Grosso. Na soja, por exemplo, os custos com fertilizantes foram cerca de 45% menores nos Estados Unidos, e os gastos, então, com defensivos também foram significativamente menores. Essa diferença, então, ela é fortemente ligada às condições de produção. No Mato Grosso, no Cerrado brasileiro, né, os solos eles exigem maiores aplicações de fertilizantes, especialmente, né, o fósforo, e além de ter uma maior pressão de pragas e doenças devido ao clima tropical. Já por outro lado, né, os produtores do Mato Grosso eles tiveram uma vantagem importante no custo das sementes de soja. Então eles gastaram em média cerca de 1/3 menos do que os agricultores de Iowa. E já no segundo gráfico, eu vou pedir para o Luiz mostrar para a gente, que mostra a divisão ali do total de custos das fazendas ao longo dos anos de 2020 a 2024, a gente observa outra diferença importante, né? No Mato Grosso, os custos diretos, né, que são com sementes, fertilizantes e defensivos, eles representaram mais de 60% do custo total de produção. Já aqui em Iowa, o principal componente, então, foram os custos indiretos, que incluem, então, os custos com terra, impostos sobre a propriedade e seguros. E já no caso, então, de Iowa, os custos com terra, eles chegaram perto da metade do custo total de produção, refletindo, então, aí a forte valorização das terras agrícolas aqui nos Estados Unidos nos últimos anos. E no Mato Grosso, esse componente, então, foi bem menor, em torno de 1/4 do total. Em resumo, então, né,
A Iowa apresentou uma vantagem nos custos de fertilizante e defensivos agrícolas ao longo dos anos analisados, né? Enquanto Mato Grosso ele se destacou melhor nos custos de sementes e de terra. Vale ressaltar novamente, né, que esses dados utilizados são referentes às safras de 2020 e a 2024. A gente retirou então de estudos publicados pela Universidade de Illinois. E esse período ele incluiu anos marcados por eventos, né, que afetaram o mercado agrícola, como a pandemia do Covid-19 e os impactos então da guerra entre Rússia e Ucrânia, que influenciaram então significativamente os custos e os preços dos insumos. Por hoje seria isso, né? A gente vai seguir acompanhando a safra aqui direto do Minnesota para trazer mais atualizações e algumas curiosidades para vocês na próxima semana. Até uma próxima! Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de dar uma olhada aí nos estados, ver o que está acontecendo em cada um deles, né? E não se esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar o que a gente vai estar postando aí nos próximos dias. E é isso, um forte abraço e a gente se vê na semana que vem.